Bom dia, sejam bem-vindos a uma live especial. Como a genética e a epigenética podem ajudar a otimizar o tratamento com medicamentos. Eu já falei várias vezes nesses vídeos que a gente utilizou para divulgar de que a resposta frente a um medicamento ela é diferente. Eu até citei o caso que às vezes você tem um irmão que usou o mesmo medicamento, funcionou muito bem para ele e você passou mal, teve algum efeito colateral, o medicamento não exerceu aquele efeito terapêutico que você esperava. Então, tem muita coisa relacionada à genética e epigenética que pode nos ajudar a entender por que o medicamento funciona muito bem para alguns e para outros não. Ok? É isso que eu e a doutora Caroline Mesquita estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre como a genética e a epigenética pode ser importante. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bom? Tudo. Eu Então tá bom. estava me apresentando, aliás, eu falei do tema e esqueci de me apresentar. Né? Meu nome é Vamos lá. Marcelo, eu sou geneticista, eu sou diretor da Multigene da doutora Sadi, e fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em genética. Trabalhei com câncer gástrico, mas depois eu comecei a orientar junto ao programa de pós-graduação em patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, e onde orientei em várias linhas de pesquisa. E a gente também trabalhou com farmacogenética. E a doutora Caroline, ela mesma vai se apresentar, um super Ah, currículo. que honra. Bom, Marcelo, primeiramente é um prazer estar aqui com você, dividindo todos esses conteúdos, essas informações. Bom, meu nome é Caroline Mesquita, sou farmacologista, eu tenho minha formação base foi farmácia. Bom, estou aqui em Lisboa. Estou trabalhando cada vez mais na área da farmacogenética, sou consultora para algumas empresas nessa linha de pesquisa. Adoro, acho que esse nosso bate-papo vai ser muito rico, vai ser muito importante, porque tanto eu quanto o Dr. Marcelo, nós gostamos desse assunto e eu acho que nós precisamos disseminar essa informação. Bom, então é isso, também fiz meu pós-doutorado na Unicamp, na parte da fisiopatologia endócrina, e enfim, continuo pesquisando esse tema. É isso, Marcelo. Então, eu estava contando que muitas vezes a gente toma um medicamento e não tem aquele efeito esperado, mesmo dentro de casa. Né? Você tem o seu irmão que tomou um medicamento que a sua mãe falou, olha, o médico passou para mim, pode usar que está ótimo. Aí você usa e tem um efeito colateral, às vezes um efeito desastroso. E quando você olha na clínica, no dia a dia, você vê muitas vezes que 70%, 80% das pessoas vão responder bem àquela dose que é preconizada, que está ali naquele protocolo padrão, mas você vai ter uns 20% de pessoas, mais ou menos, que não vão responder bem. Algumas vão apresentar efeitos colaterais, outras é como se não tivesse nem usado o medicamento, não serviu para nada, e as pessoas se perguntam por que isso acontece. E, na verdade, isso é tão relevante, tão importante quando a gente pensa em termos de medicamento. No Brasil é difícil a gente passar uma estatística. Então, eu vou ter que passar para vocês uma estatística americana, tá? Em que mostra que de 170 mil a 210 mil americanos morrem anualmente por causa de uma medicação que foi prescrita para o médico. 18,6% de todos os medicamentos prescritos nos Estados Unidos, eles simplesmente eram contraindicados para alguns indivíduos. Aproximadamente 2 bilhões de dólares são gastos em internação por causa de um efeito colateral de um medicamento. E aí a gente olha assim, poxa, então o médico está errando. Não, ele não está errando. Ele está seguindo um protocolo padrão, um protocolo que foi desenvolvido depois de muita pesquisa, depois de muito estudo, que serve para a grande maioria das pessoas. Mas esses estudos eles são o quê? Populacionais. Você vai estudar com amostras de 2 mil, 3 mil, 6 mil, 20 mil. Existem estudos com
200 mil amostras. Só que quando chega ali, no consultório, frente a frente com o médico, com o farmacêutico, com o profissional de saúde, na realidade é um indivíduo, ele é 100%. Então não interessa se funciona muito bem para a grande maioria das pessoas. Ele é 100%. Então, quando a gente pensa em termos de otimizar qualquer estratégia, qualquer tratamento, tem que ser para aquela pessoa, tem que ser personalizada, porque para o médico, para o farmacêutico, para o profissional de saúde, naquele momento, ele vai tratar um indivíduo. E aquele indivíduo é tudo ou nada, é 100%. E a genética vai ajudar a entender por que isso acontece. Por que isso acontece? Porque o medicamento é uma entidade química, né? É uma droga que a gente vai ingerir, né, por diversas vias, seja oral, né, seja o que for. Mas o fato é que esse medicamento ele vai precisar ser absorvido, ele vai precisar ser transportado, ele vai precisar ser metabolizado, excretado. Quem é que faz isso? São proteínas, enzimas que são codificadas por genes. E esses genes apresentam variantes genéticas, alelos que podem levar a maior ou menor eficiência. É por isso que você vê, às vezes, o indivíduo tomar uma determinada dose, uma dosagem dentro daquele protocolo padrão, e funcionar muito bem para ele. Para outros não funciona tão bem, porque, de repente, o metabolismo dele é mais rápido, é mais lento, né? Ele demora mais tempo para excretar. Tudo isso vai influenciar. E eu já estou falando muito. Deixa eu Imagina! falar um pouquinho. Ela estava me empolgando. Imagina, Marcelo, eu acho que é exatamente isso, eu acho que a gente precisa passar esse conhecimento, por que que por que que duas pessoas façam uso do mesmo medicamento e o mesmo medicamento não traz o mesmo efeito terapêutico, o desejado, ou realmente pode causar um efeito colateral. É exatamente isso, existem variantes genéticas que afetam a resposta terapêutica. E isso também, e além disso, né, Marcelo, a gente tem que comentar de outros fatores que também, como você falou, existem muitos estudos com milhares de pessoas, entretanto, somos indivíduos únicos, possuímos nossa individualidade bioquímica, além disso, temos outros fatores que podem também afetar a resposta terapêutica. Por exemplo, uma função renal, uma função hepática, a gente pode falar sobre a etnia, sobre a massa corporal, sobre o sexo. Então, todos esses fatores, eles também interferem na resposta terapêutica. De certo modo, o Marcelo comentou sobre essa variabilidade genética que existe. Sim, ao tomar um medicamento, um suplemento, uma vitamina, ele passa por processos enzimáticos, né, umas reações de biotransformação, onde tem a reação de fase 1 e reações de fase 2. Então, a maior parte dessas enzimas da família de Histocromo P450, elas estão realmente no fígado, nesse processo hepático. E o que acontece? Possuem variabilidades que afetam a biotransformação, ou seja, nessa conversão de um metabólito inativo para o metabólito ativo. Então, muitas vezes, existe uma deficiência nessa transformação, nessa biotransformação do metabólito inativo para o metabólito ativo. Isso eu elevo a concentração plasmática desse metabólito inativo no sangue, ou seja, eu posso levar a um efeito colateral por conta dessa deficiência, por conta dessa alteração nessa variante genética. Uma delas que a gente pode citar aqui, realmente que é muito conhecida, existem muitas, mas uma delas que faz parte do processo farmacocinético, que é onde o Marcelo comentou da absorção, da distribuição, da metabolização, da excreção, quem faz todos esses processos, quem está realizando é a farmacocinética. Então, tem uma enzima que a maior parte dos medicamentos passam por essa enzima, que é a CYP2D6, né, Marcelo? Isso, é muito bom você comentar sobre ela. A maior parte dos medicamentos. Isso. Acho que 17 a 25% dos medicamentos que estão no mercado são metabolizados e influenciados pela CYP2D6. Que Sim. tem vários alelos, né? Várias Sim. versões. Né? São mais de 90 variações, são mais de 90 variações alélicas que impactam na resposta terapêutica, né, Marcelo? Inclusive, tem algo que às vezes confunde as pessoas. Porque, normalmente, o que a gente pensa em termos de gene? Eu estou herdando
metade do meu material genético do meu pai, metade da minha mãe. Então, eu vou herdar do cromossomo 1 ao 22 do meu pai, mais um cromossomo sexual, que pode ser X ou Y, né? Se for Y é masculino, se for X é feminino. Quem determina o sexo é o homem, né? E da minha mãe, eu herdei do cromossomo 1 ao 22, mais um X. E o que acontece? Normalmente a gente pensa que a gente herda um alelo do nosso pai, né? Ou um alelo da nossa mãe. Mas existem alguns genes que apresentam o que a gente chama de CNVs, que são variações nos bicópios, que são inserções, deleções, duplicações de fragmentos desse gene, que vai influenciar a atividade enzimática, que vai fazer muitas vezes com que esse gene expresse uma proteína, uma enzima que não vai ser ativa, então é o que a gente chama de disfuncional, que vai comprometer a ação, a eficiência desse processo, mas também existem CNVs que, por exemplo, podem deletar um alelo inteiro ou podem duplicar. E é o caso do CYP2D6. Então, às vezes, a minha mãe tem um CNV, então ela tem 3 alelos, 2, 3 alelos. E eu recebo um alelo do meu pai, mais 2 alelos da minha mãe, por exemplo, ou 3. O que acontece? Então, em vez de eu ter 2 alelos normais para produzir CYP2D6, eu vou ter 3, vou ter 4. Existem relatos de 5. Em ratos, se não me engano, chega a 35 alelos do CYP2D6, o que ajuda a explicar por que o metabolismo do rato é muito mais rápido para alguns medicamentos do que do ser humano. Mas o fato é que se eu tomo uma dose, né, em que eu teria uma certa quantidade de CYP2D6, porque eu tinha 2 alelos trabalhando, se eu tenho 5, eu vou ter muito mais CYP2D6 para metabolizar esse medicamento. E o que vai acontecer? Muitas vezes ele pode não ter o efeito terapêutico que eu espero. Às vezes eu uso o medicamento e falo, não é para nada isso, deve ser falso, né? A gente acha até, ainda mais no Brasil, infelizmente, a gente acaba pensando assim, acho que eu comprei o medicamento falso. Não é. É porque essa dose que funciona para 80% das pessoas acaba sendo pequena para mim. Sim. Ou o contrário também. Sim. Pode falar, desculpa. Imagina, Marcelo, imagina. Acho que a gente está aqui realmente, são tantas informações e de fato são tantas informações, e a CYP2D6, como a gente falou, ela é metabolizada pela grande parte dos medicamentos. E a gente não entrou no detalhe da polifarmácia, né? O como que esses, porque, por exemplo, eu vejo aqui o antidepressivo, ele é metabolizado pela CYP2D6, o antiemético, ele é metabolizado pela CYP2D6, os medicamentos para os tumores, como por exemplo, o tamoxifeno, ele é metabolizado pela CYP2D6. Muito bom você falar de tamoxifeno. Né? Porque a junção tem muita prescrição de antidepressivo com tamoxifeno. E só um detalhe, né, Marcelo, que eu acho que faltou a gente... E a CYP2D6, ela caracteriza o fenótipo. Ou seja, isso que você descreveu. Por exemplo, metabolizador lento, metabolizador ultra rápido, metabolizador intermediário, normal. Então, isso, realmente, essas informações que são necessárias para ajuste de dose, ajuste da terapêutica, realmente para esse 20% que você comentou, terem a efetividade terapêutica, seja no menor ajuste, no caso de um metabolizador lento, ou num ajuste terapêutico maior, caso o metabolizador for ultra rápido. Então, por isso que é necessário a gente entender essas variantes genéticas. A gente está falando aqui de uma CYP, de um citocromo, né, da CYP2D6, mas existem uma infinidade de outras CYPs e outras variantes genéticas que impactam na resposta terapêutica. Mas vai lá, Marcelo, porque a gente tem muito assunto aqui. Então, a gente está falando da CYP2D6, você falou de antidepressivos. Depressivos, sim. Quando a gente pensa em termos de tratamento de depressão, na verdade, de tratamento para vários distúrbios, né, psiquiátricos, a resposta, né, o tratamento é muito difícil. Na verdade, eu costumo dizer que psiquiatria, para mim, é uma das áreas mais difíceis. Difícil de você trabalhar, difícil de você medicar, e às vezes você vê tratamento antidepressivos que não funcionam para 40% dos pacientes. Aí o que o médico faz? Ele vai pegar um protocolo, né, e vai seguir aquele protocolo que está ali, que ele aprendeu na faculdade, que ele
mesmo se aprimorando com outros cursos, é o protocolo que funciona para a grande maioria das pessoas, mas não funciona para o paciente dele. Então, por exemplo, você estava falando de antidepressivo. Um exemplo que eu gosto muito de usar é da clozapina, né, que as pessoas começam a utilizar, né, com uma dose, por exemplo, de 100 miligramas, que digamos que é a dose padrão que vai funcionar para 65%, 80% das pessoas. Mas dependendo do genótipo do CYP2D6, é exatamente o que você falou. Você vai poder classificar o indivíduo como aquele metabolizador extensivo, dizendo que é aquele metabolizador que metaboliza normalmente, que a grande maioria metaboliza assim, é por isso que funciona de 60% a 85% com uma dose de 100 miligramas, mas você vai ter pobres metabolizadores, porque da mesma maneira que você tem a possibilidade de mais alelos de CYP2D6, como você acabou de dizer, são mais de 90, né? Você pode ter alelos que vão comprometer a eficiência da CYP2D6. Então, se ela é menos eficiente, você utiliza 100 miligramas de clozapina, essa dose pode ser excessiva para esse paciente, porque esse medicamento vai permanecer mais tempo no organismo da pessoa, e isso aumenta o risco de algum efeito tóxico, de alguma reação adversa a esse medicamento, de algum efeito colateral. Então, quando o médico vai tratar, ele começa a tratar com 100 miligramas. E o paciente dele começa a apresentar efeitos colaterais. O que ele vai fazer? Né? Ele vai pensar em trocar o medicamento, ele vai pensar em adequar a dose. E a farmacogenética vai te ajudar exatamente nisso, exatamente o que você falou. Puxa vida, 100 miligramas, né? Como demora a metabolizar, não é só o CYP2D6, para você realmente estimar melhor essa dose, mas dependendo de outros fatores, inclusive fatores genéticos, idade, sexo. Tanto é que existe na internet logs em que você informa o sexo, informa a idade, informa diversos fatores, inclusive o genótipo, para calcular melhor essa dose. Mas o fato é que, dependendo de outros fatores, essa dose pode chegar a 10 miligramas, porque o paciente é um pobre metabolizador. E se ele for um ultrametabolizador, exatamente porque ele pode ter mais alelos, então porque ele pode ter alelos que levam a uma maior eficiência da CYP2D6, vai metabolizar tão rapidamente esses 100 miligramas que não dá tempo de exercer aquele efeito terapêutico. Aí passa um mês, né, e o paciente não apresenta melhora nenhuma. Isso vai enlouquecendo o psiquiatra. Meu Deus do céu. Na verdade, eu acho muito difícil. E aí, o que pode fazer com essa informação genética? Puxa vida, 100 miligramas, como ele é um ultrametabolizador, não é suficiente, porque ela vai ser metabolizada tão rapidamente que não vai ter tempo de levar o efeito terapêutico. Quais são as opções? Sim. Trocar de medicamento, aumentar a dose. Aumentar a dose é uma opção. E dependendo, mais uma vez, de outros fatores genéticos, dependendo de idade, sexo, tudo isso que eu acabei de falar, você pode jogar no log e pode chegar à conclusão, estimar, né? Porque Sim. a gente não tem todas as respostas. A genética, a farmacogenética não vai fazer milagre, mas vai te ajudar a calcular melhor e você pode concluir que, para aquele paciente, a dose mais adequada para ele, de acordo com as informações que nós temos hoje, isso vai melhorar muito ainda, pode chegar a 500 miligramas. Então, um paciente, o mesmo tratamento, utilizando o mesmo medicamento, pode precisar de 10 miligramas, outro pode precisar de 500 miligramas. É uma variação de 50 vezes, que é uma variação enorme. Tudo isso, né, você pode concluir, pode te ajudar a estimar através dessa informação genética. Porque não tem como o médico, o farmacêutico, o profissional de saúde olhar para você e falar assim, você precisa de 150, 200 miligramas. São necessárias informações. É para isso que o laudo genético é importante, é relevante. Sem dúvida, Marcelo. Eu acho que nessa situação, numa situação de um antidepressivo, é avaliar a rota metabólica, avaliar realmente tem uma variação na CYP2D6, é metabolizador ultra rápido ou lento,
realmente está fazendo uso desse medicamento, esse medicamento não está sendo efetivo, vamos tentar ajustar a dose, realmente ajustou a dose, não, mesmo assim, não obteve a melhor eficiência. Vamos procurar uma outra rota metabólica, Exatamente. uma outra alternativa terapêutica para que não passe por essa CYP2D6 e sim por uma outra, por exemplo, a CYP2B6, no caso a bupropiona. Enfim, é procurar rotas alternativas, rotas via metabólicas, para que tenha o efeito terapêutico ou a combinação de medicamentos. Então, nesse caso, poderia ter uma combinação, um ajuste de dose, ou até mesmo um outro medicamento que passe por uma outra via metabólica, uma outra via enzimática. Então, por isso que o conhecimento das variantes genéticas, eu costumo dizer e costumo fazer uma analogia, Marcelo, o conhecimento da genética, da epigenética, da farmacogenética, é como, por exemplo, o desenvolvimento de uma criança, de um bebê. Ele primeiro senta, depois ele passa ao quê? Primeiro senta, depois ele engatinha, depois ele caminha, depois ele fica em pé fica em pé e começa a andar. Então, assim, o conhecimento das variantes genéticas, o conhecimento dessa área da genética, ele é muito importante, ele é gradual, não é do dia para a noite, ele é gradual, mas ele é necessário para os profissionais da saúde, porque esse é o futuro da medicina de precisão. Então, por isso que eu vejo a interpretação genética, não adianta a gente, às vezes, só pedir a CYP2D6, a gente precisa fazer um mapeamento completo para a gente identificar Exatamente. quais as outras alternativas que a gente pode aplicar, prescrever. Eu atendi uma paciente, recentemente não, faz muito tempo, foi aí no Brasil. Eu atendi uma paciente que ela fazia uso do tamoxifeno para o tratamento de câncer. Ela teve uma recidiva, Marcelo, e ela estava fazendo uso de um antidepressivo. E ela era metabolizadora lenta, ou seja, a gente está falando de 2 medicamentos que atuam na mesma enzima, na CYP2D6. Então, o que aconteceu? Realmente, ela teve uma falha terapêutica, houve um acúmulo houve acúmulo desse metabólito, a gente sabe o quanto que o tamoxifeno, ele é um profármaco, ele precisa ser metabolizado em endoxifeno, ou seja, ele precisa ser convertido no metabólito ativo. Ela tinha uma variação alélica no CYP2D6, uma variação realmente que determinava ela como uma metabolizadora lenta. Além disso, ela estava fazendo uso de um antidepressivo que também que também agia e atuava na mesma enzima, na CYP2D6. Ou seja, eu estava tendo uma inefetividade terapêutica dos 2 medicamentos, mas o necessário, nesse caso, qual que era? Realmente tratamento do câncer. Então, eu precisava ajustar procurar uma outra via metabólica, no caso a gente optou na verdade eu fiz o estudo, o mapeamento dela genético, nós optamos por um outro medicamento que não passasse tanto, que não era tão ativo nessa enzima e assim realmente ela conseguiu ter sucesso no tratamento. Então perceba que realmente é necessário estudar a fundo e ter o conhecimento dessas variantes genéticas, principalmente na sua especialidade. Não precisa identificar todas, mas na sua especialidade é necessário. Não é verdade, Marcelo? Sem dúvida. Tanto é que, para mim, você falou de futuro. Eu acho que, na realidade, é presente e já está sendo usado há um bom tempo, não tanto Sim, quanto eu acho que seria ideal aqui no sim, Brasil, mas é o que você falou. Quando se está tratando câncer, tempo é fundamental. Quanto antes esse tratamento for utilizado, melhor para o paciente, melhor a chance de cura. Tanto é, você acabou de falar do tabaco sofrendo. Realmente, o tabaco sofrendo, ele não exerce efeito terapêutico. Quem vai exercer é o é o endoxifeno. metabólico dele, é o endoxofeno. Se a pessoa é uma metabolizadora lenta, quer dizer que ela vai demorar mais tempo para transformar esse tamaxofeno em endoxofeno. Então, ela vai Sim, produzir uma quantidade menor que vai comprometer a eficácia terapêutica, né? Aí é o sim. que você falou. Pode ser interessante você procurar outro medicamento, uma outra via, e que não atue a CYP2D6, que é exatamente o que a farmacogenética vai mostrar. Mas, por Perfeito. acaso, eu estou montando um perfil, né? Eu fiz uma reunião com 6 mastologistas, depois eu conversei com uma oncologista também, então eu estou montando perfis específicos para a prática clínica desse grupo. E a gente vai precisar trabalhar com o tabaco e o pessoal falou muito do CYP2D6. Sem dúvida nenhuma, a CYP2D6 é fundamental. Digamos Sim. que hoje, bem descrito na literatura,
é a enzima, é o gene mais relevante. Mas depois da 5,2,6, o que acontece? O endoxofeno também vai ter que ser excretado no nosso organismo. Aí você vai ter a atuação das enzimas de segunda fase. Sim. Que eu acho que quando você pensa em termos de otimizar esse tratamento, pensar nessa estimativa de dose, você tem que pensar nisso também. Porque, tudo bem, eu tenho um metabolizador rápido, aí eu vou produzir mais endoxofeno, mas eu vou ter também, rapidamente, a metabolização de segunda fase desse endoxofeno. Eu vou ter esse endoxofeno por menos tempo ali para poder exercer esse efeito terapêutico. Então, eu acho que, além da 5,2,6, é interessante se pensar em outros genes, outras enzimas, para você otimizar esse tratamento para tamoxifeno. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que é um pouco ingênuo, né? Muitas vezes as pessoas não entendem, porque elas ainda têm na cabeça aquilo que se aprendeu no colégio, muitas vezes na faculdade, da genética mendeliana, né? Eu tenho o gene, então é dominante, é recessivo, esse gene é responsável por tudo. Não é, né? Então, para você Sim. ter realmente uma melhor estimativa da dose, você tem que trabalhar com vários genes, com vários polimorfismos. Muitas vezes você tem vários polimorfismos que são importantes no mesmo gene, né? Tudo Sim. isso você tem que levar em consideração, né, para Sem poder dúvida. otimizar isso aí. Sim, Qualquer Marcelo. tratamento. E além disso, Marcelo, você tocou num ponto importante, porque nós temos, a gente falou da parte farmacocinética, da absorção, da distribuição, da metabolização e da excreção, e a gente precisa também falar da farmacodinâmica, é exatamente isso. Então a gente falou da reação da fase 1, da reação de fase 2, que é onde a gente precisa também transformar esse metabólito para ser facilmente excretado, então vem as enzimas da conjugação, e também a gente tem que olhar para a farmacodinâmica, para os alvos moleculares, para os receptores e transportadores, porque as variantes genéticas, elas não estão somente na família, na reação de fase 1, na conjugação, na reação de fase 1, oxidação, redução, a gente está falando também de oxidação, redução, mas a gente está falando também do processo de fase 2, que é conjugação, e além disso, vem a parte da farmacodinâmica, que é a potência da ação do fármaco no seu receptor. Então, a gente precisa olhar, e o estudo da farmacodinâmica, o estudo da farmacogenética, ela envolve esses processos, tanto cinéticos quanto dinâmicos. Então, a gente precisa olhar de forma integrada para esses dois processos, esses dois mecanismos, e realmente entender as vias metabólicas que os fármacos, e não somente fármacos e vitaminas são processados. Então, é o caso, por exemplo, a gente falou do tamoxifeno, falou dos antidepressivos, falou também o quanto que os outros fatores interferem na resposta terapêutica. Eu trago aqui, você sabe que eu estudo muito bem a programação materna-fetal, isso foi tese do meu doutorado, e você sabe muito bem quantas alterações fisiológicas não acontecem numa gestante. Então, essas alterações fisiológicas, elas impactam na resposta de proteínas. Ou seja, o antiemético, né? O antiemético, realmente, que muitos médicos prescrevem, por exemplo, ele atua na enzima, na CYP2D6. Ele realmente, a gente não... Como, assim, a gestante não sabe se ela tem um polimorfismo ou não. Isso pode comprometer o quê? Realmente uma deficiência, causar uma deficiência, uma malformação fetal, por conta de uma variação. Então, isso que a gente está falando, todos esses assuntos, essas informações são muito valiosas. Então, por isso que a gente precisa, esse agora, não é o futuro, é agora, porque a gente tem essas informações. Exatamente. É que o que eu vejo, Marcelo, é que ainda, assim, há necessidade dos profissionais de saúde se atualizarem, porque realmente é uma ciência, a farmacogenômica, a genética e a epigenética, é uma ciência que envolve outras ciências, a farmacologia, a fisiopatologia, a bioquímica, a genética. Então é uma ciência que une muitos outros estudos. Então por isso que a gente precisa se aprofundar. Então, e eu falo assim, olha, realmente você não precisa ter todo o conhecimento de todo o universo, mas da sua especialidade, sim. Da sua especialidade é importante. Não é verdade? É o caso do estudo que você está fazendo com os mastologistas, com os realmente num grupo de câncer. Então, é importante isso. É importante saber, não somente pedir um exame, mas saber interpretar essas variantes genéticas, porque não é somente olhar para uma variante, e olhar, sim, para uma rota metabólica, né, Marcelo? Exatamente. Vou procurar o máximo possível de informação. Lembrando que
a ciência, a genética, a farmacogenética tem evoluído muito. É impressionante quanto tem evoluído, mas nós não dispomos de todas as respostas. Então, é o que eu costumo falar. Não existe uma bola de cristal, não existe milagre, mas é igual você estar correndo uma maratona. Ela tem 42 quilômetros e 200. Se você está ali, né, chegando, com ferramentas para você já chegar a 40 quilômetros, correr os 40 quilômetros, você vai precisar se esforçar um pouco mais para correr os outros 2.200. Mas é por aí. Né? Então, a gente está evoluindo para completar, digamos, essa maratona, esses 42 quilômetros e 200. Mas o que existe hoje não é questão de se pode usar. Eu não consigo entender, né? Tá bom que eu sou suspeito para falar, eu confesso, Mas eu também. mas eu não consigo entender você trabalhar com medicamento, você pensar em alimentação, em qualquer estratégia, até para atividade física, sem levar em consideração o exame genético. Sim. Meu modo de entender. Sim, na verdade, Marcelo, eu também não consigo, na verdade, eu acho que... Vamos aqui trazer um outro caso clínico. Por exemplo, metileno tetrahidrofolato redutase. Para gestante. É fundamental você analisar não só esse gene, mas tantos outros, porque realmente o metilfolato ele faz parte de acho que primeira coisa, a vitamina B9, as outras vitaminas do complexo B, elas fazem parte de muitos processos do nosso organismo e ela é fundamental principalmente para o fechamento do tubo neural. Então, a gente está falando que Posso dar um exemplo para você? Claro! De quanto isso é importante? Eu já ajudei a desenvolver mais de 100 perfis de genotipagem. Então, toda vez que eu vou montar um perfil novo, eu procuro artigos para ver se tem uma influência para o MTHFR. Então, a gente tem a MTHFR, depressão, esquizofrenia, Alzheimer, diversos tipos de câncer. A gente fala, BRCA1, BRCA2. Eu acho o genótipo da MTHFR muito mais relevante para câncer de mama do que BRCA1 e BRCA2. Então, sim. Toda vez que eu penso em montar um perfil genético, eu vou estudar para ver se tem alguma influência da MTHFR. É por isso, sem dúvida. Exatamente o que você falou, importantíssimo. Mas é sem dúvida, Marcelo, porque se você entender a rota metabólica, a MTHFR ela faz parte de todos os processos, eu penso aqui em 3 processos enzimáticos, por exemplo, do SAMI, da S-adenosilmetionina. Ela faz parte também da homocisteína na conversão da metionina sintetase. E ela faz parte do complexo B, realmente da metilação, faz parte da transformação do ácido fólico para o folato. Então veja como que é rico, como que é necessário o entendimento dessa enzima, o entendimento da MTHFR, para você também saber prescrever para uma gestante, por exemplo, ela realmente precisa de uma dose maior, se ela tem uma variação, não somente, a gente entende, né, nas RS, nas variações, por exemplo, na C677T e na A1298C. Então, se ela tem uma homozigose nessas duas variações, ou seja, a paciente ela apresenta duas variações graves, ela tem uma homozigose, ela só vai ter 30% da eficiência do processamento do ácido fólico. Eu preciso ajustar a dose dessa paciente. Então, olha como que é rico. Como essa informação é rica na prescrição. Eu tenho uma prescrição assertiva, uma prescrição realmente de fato que eu vou ter que eu vou ter uma efetividade terapêutica, um benefício não só para a mãe, por conta de todo o processo de metilação, mas para o feto, para o fechamento, para a prevenção do tubo neural. Então é muito importante, né, Marcelo, que a gente está trazendo. Na realidade, eu vejo a modulação pré-concepcional e gestacional como algo fundamental. Algo que, na realidade, todo ginecologista, todo obstetra tem procurado fazer. Por quê? Porque está mais do que comprovado que se a mãe tem uma vida saudável, principalmente se ela pretende engravidar, se ela prepara o organismo dela com ingestão adequada de vitaminas e minerais, isso vai diminuir muito o risco de diversas doenças no filho. Vai diminuir o risco de doenças cardíacas, vai diminuir o risco de obesidade, de diabetes. Na verdade, a lista é imensa. Infinita. Tá? Uhum. Então, se você quer ter um filho saudável, você tem que ser saudável a vida inteira. E mais ainda quando você planeja uma gravidez. Tem que pensar nisso. Então, é fundamental. E
a ingestão adequada de folato é extremamente importante. E é isso que você falou. Muitas vezes, dependendo do genótipo da MTHFR, aquela pessoa precisa mandar uma dose maior. Aquela dose mínima recomendada, RDA, DRI, é insuficiente para ela. Esse é o fato. E Sim. aí eu tenho algo que eu gostaria de conversar com você. Normalmente, pelo menos até um certo tempo, se falava muito de suplementação com ácido fólico. Tá? E a suplementação com ácido fólico ela tem sido questionada, independente da MTHFR, porque o ácido fólico, na realidade, ele é sintético, você não vai encontrar em frutas, vegetais, na realidade, muito pouco. 98%, 99% é sintético. Sim. E ele não é ativo. Ele vai ter que passar por uma via metabólica até levar à formação do 5-metiltetradofolato, né? Que é o metabólito ativo. metilfolato. E, mais uma vez, você tem genes que codificam essas proteínas, essas enzimas que atuam nessa via. Então, você tem genes que vão codificar o receptor, né, de folato, de ácido fólico. Então, se você tiver um genótipo, né, que dificulte essa captação, essa absorção de ácido fólico, vai comprometer toda a via. Você tem enzimas que vão participar desse processo de ativação, como, por exemplo, a DHFR, em que você tem alelos, né, que comprometem a eficiência da DHFR numa frequência muito alta, de 25% a 75% na população, às vezes mais. Tanto é que eu costumo dizer que a questão não é se você metaboliza bem o ácido fólico. A grande maioria das pessoas não metaboliza bem o ácido fólico. É uma minoria que realmente vai metabolizar bem. Tanto é que tem alguns indivíduos que, dependendo dessas variantes genéticas, podem metabolizar menos de 2%. Então, esse ácido fólico, os artigos estão mostrando, inclusive artigos brasileiros, que eles podem se acumular no organismo. Né? Isso tem sido associado com maior risco de câncer, com maior risco de doenças cardiovasculares, alguns distúrbios neurológicos e psiquiátricos, como, por exemplo, esquizofrenia. E por exemplo, quando a gente pensa em termos de modulação concepcional e gestacional, alguns guidelines americanos têm recomendado que, em vez de suplementar com ácido fólico, suplementar com metilfolato, de 0,4 a 0,6. Eu quero aproveitar você para saber o que você acha disso, com relação ao fato. Eu acho, para mim, que suplementar com ácido fólico é meio que passado. A gente está vendo evidências que mostram que não dá mais. Qual que é a sua opinião? O que você acha? Marcelo, eu acho que, sinceramente, não precisa nem fazer exame genético para suplementar. De fato, eu acho assim, primeiro, só voltando realmente numa frase que você falou, que eu acho que para mim faz todo sentido. Você não precisa, primeiro, quer engravidar? Tenha um estilo saudável. Não é realmente, são 6 meses, 3 meses que eu vou ficar saudável. Não, tenha um estilo de vida saudável que está resolvido. Não precisa ter uma preparação. Prepare o seu corpo, goste de si mesmo, realmente você vai ter benefícios se você realmente, não somente pensar no seu bebê, mas pense em você em primeiro lugar. Tenha um estilo de vida saudável que certamente você vai prevenir muitas doenças metabólicas. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você tocou num ponto muito importante, na MTHFR. Primeiro, Marcelo, a gente sabe que ao ingerir o ácido fólico, de diversos alimentos, que são poucos, a gente sabe que são muito poucos, é possível realmente, como você colocou, que é mais realmente sintético, de certa forma, ele passa por 4 reações enzimáticas, e você comentou muito bem, que é de hidrotetraidrofolato redutase que faz essa conversão. Então, passa por 4 reações enzimáticas de redução e metilação para chegar no seu metabólito ativo. Então, olha só quantas etapas são necessárias para chegar numa concentração ideal, né? Vamos falar na concentração ideal para se tornar ativo. Então, por que não suplementar? Por que não prescrever o metilfolato? Né? Porque realmente eu vou evitar, primeiro que eu vou evitar interação fármaco-nutrientes, porque a gente sabe que o ácido fólico, ele é
realmente reduzido por diversos alimentos, o ferro, chás realmente interferem na metabolização do ácido fólico. Então eu já vou estar prescrevendo um metabólito ativo que não vai precisar passar nessas 4 reações. E além disso, você tocou num assunto, não vai acumular ácido fólico no meu organismo, eu não vou saturar as minhas células. Então isso é importante, Marcelo. Eu acho que assim, é medicina do século passado. Prescrever ácido fólico hoje é medicina do século passado. Para mim, não cabe. Para mim não cabe. Para mim não cabe. Porque assim, a gente está falando de um processo que, primeiro, primeiro a gente sabe o quanto que as vitaminas do complexo B, principalmente a B9 e a B12, elas são essenciais principalmente no processo da embriogênese, e tantos outros por conta da metilação. Então a gente precisa do ácido fólico na sua forma ativa, que é o 5-metiltetrahidrofolato redutase. Então ele passa por 4 reações. Imagina, passar por 4 reações e a gente não sabe se tem uma variação alélica ali, se eu tenho realmente um polimorfismo ou não, que vai dificultar essa biotransformação. Então é necessário, Marcelo, para mim realmente, e além disso, todos esses fatores que a gente falou, os fatores epigenéticos, ter uma modulação, realmente ter um estilo de vida saudável, dormir cedo, se alimentar bem, realmente entrar em contato com a natureza, controlar o estresse, realmente controlar todos aqueles fatores, os disruptores endócrinos, que a gente sabe da similaridade com os outros receptores de estrógenos. Então, assim, realmente, pensou em engravidar, realmente pense no seu estilo primeiro, realmente coordene todos esses processos para depois você realmente pensar em engravidar e ter um estilo de vida saudável. E faça uso da suplementação correta, não somente a suplementação, mas uma alimentação rica em verduras, rica em carnes, em ovos e leite, para que tenha toda a absorção. Não é, Marcelo? Com certeza. Pensar no seu microbioma, que na verdade a saúde intestinal é importantíssima, porque você pode estar se alimentando bem, fazendo uma boa suplementação e não absorvendo adequadamente esses micronutrientes, medicamento, tudo isso vai sofrer influência do nosso microbioma também, da saúde intestinal. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Sem dúvida. Então, por isso que a análise farmacogenética, a análise epigenética, a modulação epigenética é tão importante, principalmente na programação materna, por conta dos descendentes, por conta realmente de gerar esse imprint metabólico, mas é importante. O conhecimento dessas variantes, eu falo que assim, realmente fazer uma prescrição assertiva, Marcelo, fazer uma prescrição assertiva, ajustar a dosagem de acordo com as necessidades do paciente, porque realmente o paciente ele pode apresentar um distúrbio patológico, uma obesidade, um diabetes, uma deficiência hepática, renal. Então, você saber prescrever precisa ter uma base farmacogenética, você precisa ter o conhecimento dessas variantes para você fazer uma prescrição assertiva. Com certeza. Então, é importantíssimo, mas para tratamento neurológico, psiquiátrico, para quimioterapia, como a gente discutiu, em gineco e obstetrícia, né? Na verdade, para você ter uma gravidez tranquila e para ter filhos saudáveis, minimizando esse risco de diversas doenças. Mas eu acho que as aplicações são muitas. São a gente infinitas. pensa, por exemplo, em atividade física, em bem-estar, tomando, por exemplo, cafeína, tomando café, né? Desculpa, estão fazendo obra aqui do lado. Faz parte. O pessoal está começando cedo. Bem, mas quando a gente pensa em termos de cafeína, a cafeína, ela o café é a bebida mais consumida do mundo. E você vê algumas pessoas que, quando usam café, elas ficam mais excitadas, às vezes ela tem comprometimento do sono, ficam mais ansiosas. E para outras, não. Na verdade, elas vão se sentir bem dispostas, ativas. E existe, mais uma vez, uma influência genética. Existem variantes genéticas que vão levar essas respostas diferentes. Existem estudos que mostram que a cafeína pode ter efeito ergogênico, né? Melhorar a atividade física, a performance na atividade física. Então, você vê gente que usa 400 miligramas, 600 miligramas. Eu já vi indivíduos usarem 1.200 miligramas
E a resposta pode ser totalmente inadequada, dependendo dessa variante genética. Aí a gente vai entrar na CYP1 a 2. Se você puder falar um pouquinho. Marcelo, eu acho que realmente, essa sensibilidade que muitos pacientes trazem, né, realmente cai no tipo de metabolização, que é o que a gente já falou. Não posso consumir café à noite, né? A gente já ouviu essa história de muitos pacientes, não posso consumir café à noite porque eu não me sinto bem. Realmente, ele realmente tem alguma informação genética que é passada que ele não se sente bem. Então, é o caso da CYP1 a 2, é um caso que realmente, além disso, além do café, tem outras atividades como as aminas heteroxíclicas, que são metabolizadas também, que tem um risco enorme de câncer, né? Dos grelhados em alta temperaturas. Então, assim, as aminas heteroxíclicas aromáticas, exatamente. Elas têm realmente são metabolizadas por essa mesma enzima. Então, tanto a cafeína, a teofilina, as aminas aromáticas, elas são metabolizadas por essa enzima. Então, os pacientes Melatonina também. Melatonina também, Marcela. Então, assim, as pessoas que realmente têm essa sensibilidade, a gente precisa fazer um ajuste de cafeína. Então, além do ajuste da cafeína, a gente precisa eliminar essas aminas aromáticas heteroxíclicas para reduzir a suscetibilidade no desenvolvimento do câncer, né? Realmente, você já tem um histórico. Então, é importante analisar realmente para saber prescrever a dose ideal para aquele paciente. Além disso, a gente sabe desses outros fatores que interferem. Então, assim, quando eu olho para o paciente, a gente tem que analisar todos os outros fatores. A genética é importante? Sim, realmente nos predispõe e é possível modular a expressão gênica através de vários compostos, como, por exemplo, a cafeína, como, por exemplo, a rhodiola, como, por exemplo, o chá verde. É possível, porque eles agem ali no gene específico, modulando a expressão gênica. Por isso que o estilo de vida ele é muito importante, porque ele nos predispõe tanto ao adoecimento quanto à saúde. Então, por isso que a gente sempre tem, né? Depende de muita gente, né? Depende muito da gente. Então, é o caso dos gêmeos, né? É o caso dos gêmeos. Um mora aqui, um mora em Portugal, outro mora no Brasil. Então, realmente, como que é? Então, o estilo de vida, a epigenética, modula a expressão dos nossos genes, tanto para a saúde quanto para o adoecimento. Então, por isso que a gente tem que ter um estilo de vida saudável e tem que realmente ser reunidos de compostos bioativos que façam a modulação. Com certeza. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em informação genética, é extremamente importante quando a gente pensa em termos de consumo de café, que é muito comum. Tem gente que exagera no consumo de café e isso pode ser perigoso. Porque, sim, sem dúvida. Quando a gente pensa em termos da CYP, dependendo do genótipo, você pode classificar o indivíduo como metabolizador rápido e metabolizador lento da cafeína. Aí, quando a gente pensa em termos de café, quando você toma um café, não tem só cafeína ali. Tem diversos outros compostos. Você tem compostos fenólicos, diversos ácidos, por exemplo, que podem até exercer uma ação antioxidante, que pode trazer benefícios. Mas a cafeína, ela sendo metabolizada lentamente por causa desse genótipo, ela pode levar ao efeito vasoconstritor. Esse efeito vasoconstritor aumentar o risco de hipertensão e aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Na verdade, quando você olha na literatura científica, você verifica que antes de 2006, você tinha estudos mostrando efeitos benéficos, né, do consumo do café e metade mostrando que não era bem assim, que tinha diversos riscos aumentados de hipertensão, de doenças cardiovasculares, por causa do consumo do café, de cafeína. Eu fui criado com meu pai falando para mim, não toma café que faz mal. Ele não estava errado. Mas tem essa influência genética. Porque se você é metabolizador lento, né, e ingere, os estudos mostram, alguns estudos falam de acima de 100 miligramas, outros acima de 200 miligramas. Eu sou um pouco mais flexível, tanto é que nos laudos eu falo, se o indivíduo é metabolizador lento, ele consumia até 200 miligramas, que dá mais ou menos duas xícaras de café expresso. Agora, se ele for metabolizador lento, ele pode consumir mais. Mas mesmo ele sendo, metabolizador rápido,
ele pode consumir mais, né? Mas também não dá para exagerar. Tudo em excesso faz mal. Mas o que eu vejo muitas vezes, quando você pensa em termos de atividade física, é que você vai lá em qualquer empório, né, em farmácia, e está lá, cafeína. Você vai como lá, estimulante. Exatamente, para melhorar o seu resultado. E tem muita gente que desconhece totalmente isso. Aí ele vai ingerir 200, 400, 600 miligramas, 1,2. Né? Então, o risco de hipertensão e doenças cardiovasculares dessa pessoa vai aumentar muito. Então, essa informação genética é importantíssima para ela. Quando a gente pensa, por exemplo, em termos de sono, ansiedade, que realmente pode ser comprometida pelo uso da cafeína, do café, a gente tem essa influência extremamente relevante da CYP1A2, mas não é só ela. Porque, por exemplo, quando a gente tem essa sensação de bem-estar, eu tomei café, me sinto mais disposto. Por quê? Porque vai atuar lá junto aos receptores de adenosina 2A. Se eu estiver errado, você me corrige, porque eu tenho certeza que você conhece isso muito melhor do que eu. E, por exemplo, tem o gene, que é a DORA2A, que codifica esse receptor de adenosina 2A. E vai sofrer essa influência. E, mais uma vez, você tem influência genética. Então, se você tem, por exemplo, homozigose, o alelo T, desse polimorfismo da DORA2A, você vai ter uma boa resposta neurogênica, mas vai ter um risco maior de ansiedade. E ansiedade, por exemplo, o problema é sério para atletas. Você vê diversos atletas terem comprometimento da sua performance por ansiedade. Então, se ele usar cafeína para levar efeito ergogênico muito próximo ou uma dose muito grande, embora vá levar efeito ergogênico, ele vai ter um aumento de ansiedade que pode comprometer essa performance dele. Então, é interessante, por exemplo, usar meia hora antes, que aí vai levar aquele efeito ergogênico, mas ainda não vai comprometer a ansiedade. Se ele for portador do alelo C, ele vai ter comprometimento do sono. Então, ele tem que... Tudo isso, né, a genética explica. Ajuda, vai ajudar. De fato, Marcelo, inclusive, você tocou no assunto interessante, a questão da ansiedade, a questão realmente da CYP1A2, principalmente na síntese da melatonina. Então, a gente está falando de uma junção de ativos, né, que pode atrapalhar também a síntese de melatonina. Eu já falei muitas vezes sobre a respeito disso, a respeito da interação de compostos que interagem com a melatonina, e tem fármacos que interagem, por exemplo, o antidepressivo, ele também interage por conta de agir realmente nos betas bloqueadores, então eles interferem ali, pode causar uma potencialização, ou seja, realmente, na verdade, pode causar uma potencialização, não, antagonizar essa ação. Então, eu posso diminuir a ação do antihipertensivo, por exemplo, um propranolol. Então, é importante o que a gente está dizendo, porque a cafeína, ela também interage na CYP1A1, que é metabolizada também, que faz parte da síntese de melatonina. Então, é uma junção, e essa ansiedade também pode estar associada. Então, é uma junção de fatores que pode comprometer, e por isso que o paciente, às vezes, muito deles apresentam até uma dor de cabeça, enfim, diversos distúrbios por conta do excesso da cafeína e por conta do tipo de metabolizador que esse paciente pode apresentar. Então, realmente, se é um metabolizador lento, tem que tomar um pouco mais de cuidado para realmente ser excretada a quantidade necessária dessa cafeína, não é verdade? E essa informação genética vai te permitir estimar qual é a dose mais adequada para você, se você pensa em termos de atividade física, de efeito ergogênico, até o momento em que você deve utilizar a cafeína. Então, se eu sou metabolizador rápido, vou ter um bom efeito ergogênico, e tenho esses dois alelos T do DORA2A, né? Vou consumir
1 hora antes da atividade física. No período adequado, não vai consumir, se eu tenho seu metabolizadora lenta, por exemplo, eu não vou consumir à noite. Então, assim, tem o ajuste posológico que é feito de acordo com essas informações genéticas, não somente para a cafeína, como a gente está falando, mas para todos os outros, para tudo, para vitamina, para suplemento, para medicamentos. Então, é necessário tanto de dose quanto posológico, quanto tanto fármacos alternativos. Então, essa informação genética, ela nos diz as alternativas que é possível se fazer através dessa informação, né? Então, você está falando de melatonina, que eu acho ótimo, que é muito mais do que o hormônio do sono, e que muitas vezes eu vejo muitas pessoas, principalmente profissionais de saúde, né? Porque realmente a melatonina tem muitos benefícios. Sim. Muitas vezes, quando você viaja, né, traz uma mala de melatonina. Aí você vai olhar as doses lá. 3 miligramas, 6 miligramas, 5, 10. E o que acontece? Dependendo do seu genótipo, né? Por exemplo, quando a gente pensa em termos de CYP2A1, se eu sou um metabolizador rápido, que é o meu caso, quando eu uso 3 miligramas, por exemplo, nada, 0. Eu já cheguei a usar 20 miligramas e não adiantou muito para mim. Mas só tem um porém. As pessoas vão fazendo isso, né? Elas vão assim, 3 miligramas, não funcionou bem, então vou tomar 2 comprimidos, vou tomar 6, vou tomar 9, vou tomar 12, vai aumentando. Mas aí você tem, por exemplo, uma outra via, o gene que é MTNR1B, que codifica exatamente o receptor da melatonina. E se você for portador de um alelo de risco, digamos, e utilizar mais de 5 miligramas, você vai ter o risco aumentado de resistência à insulina. Então, é uma informação que as pessoas têm que levar em consideração. Que você, como profissional de saúde, como médico, como farmacêutico, tem que levar em consideração. Eu sou metabolizador rápido, então eu vou aumentar a dose. Se eu der 6 miligramas para o paciente e ele tivesse alelo da MTNR1B, eu vou estar aumentando o risco de resistência à insulina do paciente, o risco de diabetes. Sim. E, na verdade, eu acho que isso está acontecendo muito. Sim, sem contar, Marcelo, que a gente tem que pensar na via metabólica, por exemplo. A gente sabe o quanto que passa também pela 5-HTP, né? A serotonina. Então, assim, a gente precisa saber o quanto o exagero, o acúmulo de melatonina pode ser convertido em outra substância, né? Que é, no caso, a serotonina. Então, é um outro neurotransmissor. Então, eu posso ficar... Importantíssimo, né? Que eu posso ficar mais excitado e não conseguir dormir. Entende? Então, percebe que o ajuste de dose, a gente precisa analisar todas essas variantes alélicas para a gente ter de forma consciente, prescrever de forma assertiva e consciente e necessária de acordo com as condições do meu paciente. Realmente é um conjunto de ações que são realizadas. Então, por isso que o estudo, além do estudo genético que é feito, o estudo da rota metabólica de via de sinalização é importante para você saber, né, o quanto que você pode estimular ou não. Né? E, principalmente, você citou o quanto que a farmacogenética deve ser difundida. E, para mim, isso é mais do que claro. A gente tem vários exemplos. Né? Porque você faz um curso, aí se fala dos... Mas acho que a gente já pode falar de dezenas de benefícios da melatonina. Né? Sim. Mas você não vê, na verdade, em muitos cursos, se falando tanto de algumas reações adversas. Você não escuta falar dessa influência genética que pode aumentar o seu risco de ansiedade, que pode aumentar o seu risco de resistência à insulina, de diabetes, por causa do consumo com uma dose exagerada. Sim. E a gente está falando só da melatonina. E a gente pode pensar nisso para tudo. Mesmo para o metilfolato que a gente falou. Sim. Por exemplo, os guidelines americanos falam de 0,4 a 0,6. Mas eu já vi gente usando 1 grama, 2 gramas. Vai hipermetilar. Hipermetilar. Exatamente, aí Marcelo. Vai
Pode até gerar câncer. Se a gente pode até ir para um caminho que é o adoecimento, que realmente é uma doença, né? A hipermetilação. Então, assim, pode estar, além do, assim, a pessoa está achando que a gente está trazendo benefício, de fato ela não está. De fato ela está hipermetilando. Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se hipermetilar um supressor tumoral, vai aumentar o risco de diversos tipos de câncer. Sim, sim. Por isso, na realidade. Sim, por isso que eu falo, Marcelo, é fundamental o conhecimento das variantes genéticas, né? Realmente, isso é agora que a gente tem que fazer, para a gente saber realmente, de fato, prescrever. Eu tenho 26 segundos, então quero te agradecer. Adorei a live, sabia que seria ótima, mas na verdade superou as minhas expectativas. Muito obrigado pela sua disponibilidade de Marcelo, participar dessa live. Eu que agradeço, agradeço, enfim, conseguimos nos reunir, né? Realmente, né? Agradeço também o convite. Muito obrigada, foi ótimo.